muita gente que diz que meditar pode ajudar nisso, assim, Muito. no sentido que você... O que acontece no cérebro? A gente tem uma ideia, essa ideia... Aí eu falando pra você o que acontece no Não, cérebro. me fala, pô. Eu adoro ouvir. A gente tem uma ideia e essa ideia, ela nos sequestra o nosso poder, nossa capacidade computacional do nosso cérebro, e a gente foca, absorve tanto essa ideia que a gente perde a noção que a gente pode só deixar ela ir embora. Sim. E por isso que meditação é interessante, porque você é o exercício de não se associar aos seus pensamentos. Isso. E é por isso que eu falei do Sam Harris. Ele fez tanto esse exercício. Tá, se eu não estou me associando a nenhum pensamento durante muito tempo, o que é eu? O que é se associar? Onde eu vou encontrar, então, o eu em algum lugar? E ele percebeu que não. Ele só encontrou um estado químico no cérebro de presença ao presente máximo, entendeu? Se você pegar, por exemplo, a galera que está no corredor da morte nos Estados Unidos, metade deles tem lesão no córtex pré-frontal. Ou seja, uma pessoa que teve uma lesão numa área envolvida com controle de comportamento. Tem um caso muito emblemático na neurociência, que é o caso do paciente... Não é o Henry Molaise, o Henry Molaise é da memória. É do Phineas Gage. Phineas Gage era um operário, que ele trabalhava em 1800, faz tempo já, 1800 e pouco, e ele estava batendo dinamite numas pedras, no rocheiro para quebrar e catar pedra, e ele foi socar uma banana de dinamite com uma barra, e ele explodiu o bagulho na cabeça dele. E a barra entrou aqui e saiu aqui em cima. Arrebentou o córtex pré-frontal dele. Região que nos torna racionais e permite a gente conviver em sociedade e tal. Empatia tá aqui também, você falou. Isso. O que começou a acontecer com o comportamento dele? Basicamente, ele virou um primata não humano. Ele começou a ignorar regras sociais, ele começou a abraçar mulheres na rua, ele começou a andar seminu, fazer xixi nos lugares. O álcool, por exemplo, desliga o córtex pré-frontal. Então a gente não tem muito mecanismo de controle de comportamento quando tá bêbado. Pode crer. Bêbado. Ele potencializa a transmissão GABAérgica que inibe o pré-frontal. O Phineas Gage ficou totalmente... Maluco. Cara, é legal que ele não morreu. Ou seja, essa região ela não é envolvida pra gente viver. Estar vivo, né? É pra conviver em sociedade. Pode crer. Outros animais não têm pré-frontal. É por isso que eles fazem cocô no meio do shopping. Você tem que ensinar como bonitinho não fazer. A galera no corredor da morte nos Estados Unidos, grande parte tem lesão no pré-frontal. É culpa deles que eles fizeram os crimes ou talvez o Cara, cérebro na deles... minha opinião, não é culpa deles. Na minha opinião, são pessoas que não podem ser culpadas porque... tipo assim, pensa num diabético tipo 1. A diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca o pâncreas e destrói as células beta-pancreáticas produtoras de insulina. É culpa da pessoa ter diabetes? Ela não tem o órgão, cara. Bom, sim. Se ela nasceu com, né? Ela não tem o órgão. Não, o sistema imunológico atacou aquilo por alguma coisa ambiental que a gente não sabe exatamente o que é. Ela não tem o órgão, ela não tem a célula que produz a substância que controla a glicemia. Se existisse livre-arbítrio, ela nem teria... É tipo um carro que não tem motor. Ele não tem nem a chance de tentar andar, porque não tem o hardware. Não é o software, o hardware não existe. Uma pessoa que você tira o pré-frontal, ela não tem nem a chance de não fazer aquilo, mesmo que não existisse livre-arbítrio, mesmo que existisse livre-arbítrio, ela não teria nem a chance de controlar o comportamento dela, porque não tem a região que controla. Inclusive, muitos neurocientistas são chamados em tribunais de júri para dar uma opinião técnica se a pessoa está inimputável ou não, se ela poderia estar em condições de cometer aquele crime, digamos assim, ou realmente não. Pode crer. É muito louco isso, é uma decisão longa, entra pautas de ideologias, enfim, é uma coisa que não... É uma coisa muito mais filosófica e bacana de entender, mas as pessoas têm que compreender que o nosso comportamento ele é muito modulado por, digamos que... fatores externos que a gente não muito, controla. Ô Wesley, deixa eu perguntar um bagulho pra você. Baseado em tudo que você explicou. É que não tem como testar isso, mas eu quero ouvir sua opinião. Se fosse possível colocar um cara pra viver a minha vida, tipo, colocasse ele todo o contexto que eu vivi, ele se tornaria eu, então, Sim. pela sua lógica? Se ele tivesse as mesmas influências que isso... Vou dar um exemplo. O Robert Sapolsky traz um livro isso. Imagina que você está andando
esse exemplo é muito foda, cara. E por favor, galera, sejamos honestos intelectualmente para entender o que eu vou falar. Imagina que você tá andando numa rua, você é um policial à paisana. Você é policial à paisana, você saiu da casa da sua namorada e vocês fecharam o pau, velho. É uma puta de uma briga fodida. Você saiu na rua, é de noite, tá chovendo, tem uma certa neblina na rua, é muito frio, você tá armado e você tá indo já meio puto com a briga da sua namorada. 3 meses antes, você descobriu que a sua mãe foi assaltada e estupraram ela. Caralho, que vida de merda que esse Não, cara tem. o cara é policial, sei lá, Tudo meu, bem. tá ligado? Vamos armar o contexto. Você tem uns 20 e poucos anos. Na sua adolescência, você sofreu muito bullying na escola. Pra caramba. Sofreu bullying pra caramba. As pessoas te bulinavam, a galera que ia em festa te zoava porque você era um nerdão e você não sei o quê. E te zoavam pra caralho. Você não conseguia mina nenhuma. E você sempre que tentou sair em festa foi muito zoado. Na sua infância, você sofreu um acidente de bicicleta ou caiu de uma árvore e bateu a cabeça e deu algum edema, sei lá, deu alguma coisa no seu cérebro que modificou um pouco o seu neurodesenvolvimento. Quando a sua mãe vamos voltando, quando a sua mãe estava grávida de você, a sua mãe se estressou demais. Estou respondendo sua pergunta, tá? A sua mãe te estressou demais. Então você já nasceu com um eixo de resposta ao estresse um pouquinho mais elevado e teve tudo que você vivenciou na vida. Quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, a sua avó sofreu um trauma muito forte, porque o seu avô bateu nela e antigamente e tal. E você e a sua família inteira se desenvolveu numa cultura do interior dos Estados Unidos, nos texanos lá, que são muito mais conservadores e do ponto de vista de armamentista e sei lá o quê. Então você já tem uma ideia de hiperproteção aflorada em você. Isso que eu quero dizer, culturalmente já. Seus amigos eram assim na infância e tal. Você saiu da casa da sua namorada, vocês brigaram. Quando a sua mãe foi estuprada, você ficou com uma neuroplasticidade, os seus circuitos cerebrais e a sua amígdala se superativaram, porque não é uma coisa agradável, né? Na sua infância, cara, e na sua adolescência, você já veio carregado de um monte de circuitos modulando o comportamento para você ser excluído e não sei o quê. E a sua namorada briga com você e termina com você e fala que você é muito nerd, que não presta e que não é legal. Exato. E você já vem de um contexto que a sua mãe se fudeu e às vezes você tá quase perdendo o emprego, enfim. Carregou aquilo ali. E lembrando, você já tem um eixo de resposta ao estresse mais sensível que nasceu com você devido à epigenética que a sua mãe deixou para você, do estresse que ela teve. Você tá andando na rua, acontece um acidente. Explode um negócio, sei lá, um posto, sei lá, qualquer coisa. Você fica meio atordoado, sua visão fica embaçada e você vê na névoa assim uma pessoa de capuz vindo pro seu lado e você pega seu revólver, você tá à paisana, mas pega sua arma, mira na pessoa e quando você vê que a pessoa vem, porque você já tá hipervigilante, né, cara, hiperreativo. Você vê que a pessoa vem pro seu lado e você vê que ela bota a mão no bolso dela e você puxa o gatilho. Você fez o movimento de puxar o gatilho. Cara, esse movimento de puxar o gatilho, ele pode ser explicado segundos antes de você puxar o gatilho. Você já tem mais noradrenalina devido à explosão, modulando a sua amígdala, que já é mais reativa devido ao seu contexto inteiro. Pode ser explicado minutos antes porque você teve mais cortisol devido à briga com a sua mina. Pode ser explicado meses antes porque sua mãe foi estuprada e você tem mais neuroplasticidade no seu cérebro. E quanto mais estresse, menos pré-frontal, por isso você não tem muito mais capacidade de ponderar as suas decisões. Pode ser explicado anos antes, quando você sofreu bullying na sua infância, e pode ser explicado até gerações anteriores, por você já vir de uma modulação cultural, de uma família que não sei o quê. Foi sua decisão puxar o gatilho? É difícil, entende, cara? Não, sim. Não precisa responder, mas você entende que eu entendo. O comportamento... Cara, é muito difícil você... Tem muitas camadas que modulam o nosso comportamento. Sim. Às vezes, puxar aquele gatilho era só o que restava para você naquele contexto. Era o que o contexto universal te jogou a fazer, né? Exato. Tirando totalmente o seu livre-arbítrio nessa teoria. Aí as pessoas vão falar, pô, mas então não sei o quê. Então cara, por que a gente prende os outros? Então, exato. Então, assim, entraria numa ideia de então qualquer um pode fazer o que quiser e viver numa selva. Aí tem
alguns neurocientistas, tem um que na verdade é psicólogo, mas ajudou muito na neurociência, que é o Gazzaniga. Ele tem um livro chamado Who is in Charge? Quem está no comando. E nesse livro ele propõe a ideia de, tipo assim, ele fala, não temos livre-arbítrio, porque o nosso cérebro não existe esse espaço homuncular, esse bunkerzinho onde alguém decide quais... Imagina, cara, se eu vou tomar essa água, o neurônio do córtex motor primário enviou uma mensagem para o neurônio do córtex motor secundário, que enviou uma mensagem para os meus músculos, que fez eu fazer isso daqui. Só que se eu for voltando neurônio, eu nunca chego no primeiro. O primeiro foi o neurônio da minha retina, que enviou informação da... Enfim, entende? Nunca tem uma magia que dispara os primeiros potenciais de ação. O Gazzaniga, ele fala assim, beleza, pessoal, a gente não tem livre-arbítrio, eu concordo, porque não tem como explicar ele à luz da neurobiologia. E também, se existe livre-arbítrio e a gente é produto de uma seleção natural, cadê o livre-arbítrio nas outras espécies? É difícil de encontrar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, porém, temos que viver como se tivéssemos.